Olá, discípulos do Senhor Jesus, graça e paz. Como é bom compartilhar com vocês uma reflexão da palavra de Deus. Nós vamos trazer hoje em nossa meditação Isaías capítulo 6 e vamos basear a nossa reflexão dos versos 1 ao verso de número 8. É certo que nos tempos do profeta Isaías eram tempos difíceis. Se nós olharmos do ponto de vista econômico e político, era tempo de crises. O rei Uzias, o rei da nação, estava morto. Havia agora uma instabilidade política e econômica. Se olharmos para o campo espiritual, também veremos que era tempos de crise espiritual. Se vocês lerem o capítulo 5 do profeta Isaías, parece que há uma inversão de valores. Ele chega a dizer: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, daqueles que dizem que a luz é treva e a treva é luz, que dizem que o amargo é doce e o doce é amargo. Uma inversão total dos valores. Em Isaías capítulo 1, versículo 3, o profeta Isaías diz: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o cuidado do seu possuidor, mas Israel não conhece o seu Senhor. Diante de tamanhas crises, o profeta Isaías vai ao templo do Senhor naquele dia com o coração borbulhando como que um vulcão entrando em erupção dentro da sua alma. Naquele dia, o Senhor revelou a ele lições profundas que eu gostaria de compartilhar com você agora. Em primeiro lugar, Deus revelou a ele a sua grandeza e soberania. Isaías capítulo 6, versículo 1 está escrito: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Veja que diante das crises, das lutas, o Senhor se apresenta soberano. O coração do profeta estava apertado, mas Deus se mostra a ele como aquele que está governando o universo. Não havia crise no trono do céu. Se os problemas eram gigantescos diante dos olhos de Isaías, não eram gigantes diante de Deus. A solução não era uma autoajuda, mas era uma ajuda que vem do alto. Isaías fez como o salmista: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em segundo lugar, o Senhor revelou ao profeta naquele dia a sua glória, a sua majestade e santidade. Os serafins voavam ali, com o rosto coberto, com os pés cobertos. E no versículo 3 está escrito: e diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É assim que Deus se apresenta ao profeta Isaías, soberano, assentado no trono, santo, puro, cheio de glória e de majestade. Em terceiro lugar, naquele dia Deus revelou ao profeta Isaías os seus pecados e os pecados do seu povo. Depois que o profeta Isaías viu a santidade de Deus, ele olhou para dentro de si e dá um brado no versículo 5: ai de mim, pois estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Depois ele olha para o povo e ele diz que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Naquele dia ficou esclarecido diante dos olhos do profeta Isaías a causa de toda aquela crise, a causa de toda aquela escuridão espiritual era o pecado. Antes do profeta Isaías pregar aos pecadores, ele precisou reconhecer o seu pecado. Ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Só depois ele olhou para o povo e viu que o povo também estava perdido. Mas eu quero destacar aqui a quarta coisa que Deus revela ao profeta Isaías naquele dia. Deus revela o seu perdão. Quando Isaías confessa o seu pecado, admite o seu erro, então um dos serafins trouxe uma brasa tirada do altar, tocou na boca do profeta e disse: os teus pecados estão tirados. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus perdoador,
Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus é rico em perdoar e Ele quer perdoar os teus pecados. Admita os seus erros, confessa os seus pecados e encontrarás perdão de Deus. Em último lugar, Deus revela ao profeta o seu chamado. Agora ele estava pronto, estava perdoado. Ele tinha provado da glória de Deus, provado a santidade de Deus. Ele viu o seu estado de pecado, ele viu o estado pecaminoso do povo. Ele estava pronto para colocar a mão no arado. Então o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta estava pronto para responder e respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Um homem que viu a santidade de Deus, a majestade de Deus, que viu o pecado do seu povo, não pode ficar calado. Ele está pronto agora para anunciar a salvação. E eu e você possamos olhar para esse texto e ver a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Olhar para nós, ver o nosso pecado, o pecado do povo que está ao nosso redor e dizer: Senhor, perdoa o meu pecado. Toque os meus lábios com a brasa viva do altar para que eu possa anunciar a tua salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém.